Olá, eu sou Carla Guiar, criadora do projeto Desenha Pra Mim. E hoje nós vamos falar sobre diagnóstico. Muito importante saber que só quem pode dar o laudo do diagnóstico de autismo é o médico. E o médico, muitas das vezes, vai encaminhar o seu filho para uma equipe multidisciplinar. E é muito importante que encaminhe, porque o autismo não é uma doença, não se vê através de exames, não tem exame para isso, não tem medicação para autismo. Né? O que tem é medicação para alguma agressividade, algum sintoma, alguma coisa que aconteça durante o tratamento. Mas assim, para tratar o autismo não tem medicação, esquece, ainda não tem. O que tem é um tratamento que funciona. Isso aí eu posso dizer que realmente funciona. Então, não se deixe levar por achismo, eu acho, nada de eu acho. Vai direto no médico, faz avaliação, vai sem medo, porque é isso mesmo, a gente precisa ter certeza do que está acontecendo. Por outro lado, esse laudo pode demorar um pouco. O médico nem sempre dá esse laudo de forma rápida, porque ele precisa avaliar, já que o autismo é uma condição do ser humano em relação ao comportamento. Então, assim, precisa ser analisado, não é uma coisa que se descobre com muita facilidade. E não só isso, porque o autismo, ele tem um espectro, ele tem várias questões, e nunca um é igual ao outro, nunca vai ser, nenhum ser humano é igual ao outro, vamos combinar. Mas no autismo ainda é mais peculiar, a gente vai mais fundo nisso, porque alguns autistas falam, alguns olham nos olhos da gente, alguns não falam nada, alguns não sabem ficar em nenhum lugar que tenha som, outros já aprendem, já estão acostumados. Não sei, assim, isso depende muito de quem é, do ser humano, da constituição dele, por aí vai. Então, por esse motivo, já é muito difícil diagnosticar. Quanto mais a gente que está dentro de casa para poder, se você não tem nenhum parâmetro, não tem nenhum familiar que tenha sido diagnosticado, mais difícil fica, né? Quando você já tem alguma informação, talvez facilite um pouco. Mas mesmo assim, a pessoa sempre toma aquele choque quando recebe o laudo. Às vezes muito bem, às vezes mais difícil, às vezes negando. Não importa, não existe maneira certa. Isso está de acordo com o estado emocional da pessoa, da vivência, dos valores, muitas coisas envolvidas em relação a isso, né? Não existe forma certa ou errada de encarar o diagnóstico, não. Diagnóstico, a gente simplesmente aceita como sendo um ponto de partida para trabalhar. A gente não deveria, né, aceitar isso como uma condenação, mas eu já vi muitas pessoas que me falaram dessa forma. Eu lamento muito, porque a gente paralisa quando pensa dessa forma, e na realidade a gente precisa de ação. Essa criança, esse adolescente, essa pessoa precisa da ação da família, da ação de todos esses terapeutas para poder seguir adiante. Né? Então, assim, falando um pouco mais sobre o diagnóstico, como é que você recebeu a notícia? Como é que a sua família recebeu a notícia? O que vocês fazem efetivamente para que essa criança se habitue com os processos dentro de casa? Será que você é do tipo da pessoa que pensa assim, ele é inteligente, ele vai pegar fácil? Eu lamento, mas não é assim que funciona. Não mesmo. São inteligentes sim, muito inteligentes, muito. Mas não funcionam por esse jeito. A gente realmente precisa treiná-los. E para treinar um autista, as pessoas que tratam têm que ser treinadas. Os profissionais já são, mas e os pais? Aí é que está a questão. Então, assim, precisamos muito prestar mais atenção no comportamento da criança, na forma que ela manifesta alguma coisa, porque ela pode não falar, mas através do corpo ela vai falar. E aí a gente pode estimular essa criança aos poucos a falar, a se comunicar, ainda que por imagem no primeiro momento, e depois a gente vai utilizando outros fatores, objetos e equipamentos que a gente pode fazer em casa de forma simples. Acredite, tem muita coisa que dá para fazer dentro de casa, não precisa você sair comprando tudo, né? O que a gente precisa usar é um negócio chamado criatividade. E é isso que eu e minha equipe, a gente tem o foco de trazer
de iniciar esse processo de habilidade, de criatividade nos familiares, para que eles possam, cada um do seu jeito, tratar essa criança, ajudar e colaborar no tratamento e na equipe multidisciplinar. Porque não existe ninguém mais especializado no seu filho do que você. Do que o pai, do que a mãe, do que a família que está ali junto. Do cuidador. Nenhum terapeuta, nenhum médico vai ser especializado no seu filho, mas você vai ser. Porque, afinal de contas, eles baseiam todo o diagnóstico no que você fala, no questionário que você comenta, o que acontece, o que não acontece. Se é assim, você tem todas as informações, você só não sabe ainda como lidar com elas. Então, eu te peço, se você já tem o diagnóstico, que encare isso como um ponto de partida para iniciar o tratamento. E se você não tem e acha que o seu filho está com desenvolvimento atrasado ou diferente, eu não sei exatamente qual o termo que você vai usar, também pode participar do canal e também deve fazer todas as dicas que aqui serão dadas, porque isso é sobre educação. Não é só sobre autismo. E de repente você vai ajudar, mesmo que ele não seja diagnosticado como autismo, pode ter um outro problema como dislexia, descalculia, TDAH e tantas outras siglas e diagnósticos que tem por aí. Mas mesmo assim você vai poder colaborar com o desenvolvimento dessa criança. Então você não tem o que perder, não tem contraindicação. Então, até os próximos vídeos e vamos nos falando. Um abraço.